Olha, no sábado o Flamengo perdeu novamente. Estamos falando de um elenco sub-20 que não tem reforço de nenhum jogador do time profissional. O Campeonato Carioca foi atropelado. Estamos falando de um elenco sub-20 que não teve pré-temporada ideal para essa competição. Vini vai ter que se explicar por que a Flaquides não ganhou nenhum jogo, cara. Tem um desespero. Voltem os titulares. Não, tem que voltar. Calma aí, que a gente vai chegar nesse assunto ainda. Do grupo B é a pior campanha entre todos os participantes, porque não é o campeão da Libertadores, o campeão brasileiro é o último colocado. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e eu trago para você aí um corte do SBT Esportes. Eu trago para você aí Vene Casagrande, o maior setorista que cobre aí o Clube de Regatas Flamengo. Você vai ver ele falando a respeito aí da Flaquides, você vai ver ele falando a respeito da equipe principal. Você vai ver uma aula do Vene Casagrande a respeito do Flamengo. Se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like e também se inscrever em nosso canal. Olha, no sábado o Flamengo perdeu novamente no Campeonato Carioca. Foi atropelado. Você tá pegando muito no pé da atropelado pelo Volta Redonda. Venceu de goleada 3-0. Eu quero ouvir o Vene. O Vene vai ter que se explicar aqui. Roda os lances e o Vene vai ter que se explicar por que a Flaquides não ganhou nenhum jogo, cara. Tô desesperado, Flavinho. Vene. Ai, meu Deus do céu. Vene. O que fazer? Tá acontecendo? Eu vou mostrar a tabela do Campeonato Carioca, é inacreditável. Torcedor, algum desavisado, né? Olhar essa tabela, mas não é o campeão da Libertadores, o campeão brasileiro é o último colocado do grupo D. É a pior campanha entre todos os participantes, porque a Portuguesa ali na lanterna do outro grupo ainda tem um saldo de gol -3, que o Flamengo ainda consegue superar com -4. Um pontinho só, o Flamengo jogou 3 partidas, a Flaquides, Vene encheu a bola da garotada, 3 jogos, não venceu nenhum. Vene Casagrande, podia mais esses garotos, né? E aí, Vene? Não, tá começando a ficar esquisita a situação no Campeonato Carioca, tá batendo um desespero. Voltem os titulares. Não, tem que voltar. Calma aí, que a gente vai chegar nesse assunto ainda. Brincadeiras à parte. Vamos lá, falando sério agora. Falando sério agora, eu concordo com você que o desempenho da garotada poderia ser melhor sim. Mas antes da gente fazer qualquer análise ou mesmo qualquer crítica, é dever nosso pontuar coisas importantes no contexto do Flamengo desse sub-20. Vamos lá, estamos falando de um elenco que tem média de idade de 18 anos. Inclusive, 2 jogadores têm apenas 16 anos que estão disputando o início do Campeonato Carioca. Estamos falando de um elenco sub-20 que não teve pré-temporada ideal para essa competição. Estamos falando de um elenco sub-20 que não tem reforço de nenhum jogador do time profissional, tal como teve em anos anteriores quando o Flamengo iniciou o Campeonato Carioca, também com a garotada. Estamos falando de um elenco sub-20 que está passando por uma reformulação e o atual treinador Bruno Pivetti não teve tempo hábil para poder se preparar da melhor maneira possível. Dito isso, entendo a preocupação, entendo as críticas e eu mesmo critico aqui o desempenho dos jogadores e do treinador nas partidas, mas não acho nem um pouco justo você classificar ou até mesmo dizer que os jogadores não servem ou que o treinador não serve por conta do início do Campeonato Carioca. Então acho muito importante nós, jornalistas, que a gente acaba, querendo ou não, botando opinião na cabeça de muita gente, a gente tomar cuidado com isso. Porque você, ao criticar, você pode, entre aspas, queimar um jogador que no futuro pode ser importante em determinado momento. Né? É totalmente injusto você dizer se o garoto presta ou não, se o garoto presta ou não por conta desses 3 jogos no Campeonato Carioca. É totalmente injusto você dizer se o Bruno Pivetti é um bom treinador ou não para o Sub-20 por conta do início do Campeonato Carioca. Engraçado, quando ele foi campeão mundial Sub-20 em cima do Barcelona, da maneira que foi dentro do Maracanã, era o melhor treinador do mundo. Esse time que foi campeão mundial Sub-20 era o melhor time do mundo. Tinham várias joias e por causa de 3 jogos no início do Campeonato Carioca, lembrando, não podemos tirar o mérito dos adversários. O Volta Redonda é uma boa equipe, embora tenha sido rebaixado para a Série C, mas vem se preparando há meses para o início dessa competição. A Portuguesa vem se preparando há meses. Estamos falando de elenco profissional. É totalmente diferente de um jogador de 16, 17 e até mesmo 18 anos, que, repito, é a média de idade desse elenco. Então, brincadeiras à parte, tome cuidado ao criticar, porque você pode queimar um jogador que é e tem potencial em um futuro breve para o Flamengo. Em cima disso, Flavinho,
Não acho que tem que mudar planejamento por conta do desempenho da garotada. Se voltasse atrás, Esquece. Foi Estou correto falando mesmo isso o planejamento. hoje, segunda-feira. Quarta-feira tem um clássico contra o Vasco. Independentemente do resultado, o Vasco pode golear por 10-0. Seguiria com o sub-20? A minha opinião não vai mudar. Você não pode mudar planejamento. Flavinho, eu vou te responder essa pergunta te fazendo uma pergunta. O SBT nos dá a liberdade de trabalhar em outros lugares. Supondo que você aceitasse trabalhar em mais 3, 4 lugares, você acha que o seu desempenho aqui no SBT seria o mesmo? Não tem como. Seja bem sincero. Claro que não. Então você, torcedor rubro-negro, que está aí pensando em ganhar Recopa, Supercopa, começar bem o Campeonato Brasileiro, começar bem a Libertadores, você quer que o Flamengo também seja um sucesso no Campeonato Carioca? É extremamente justo. A vida é feita de prioridade. E o Campeonato Carioca hoje para o Flamengo é um torneio de pré-temporada. E o Flamengo não está desvalorizando o estadual. É porque o Flamengo é forçado a tratar o estadual dessa maneira por conta do calendário brasileiro. Então a culpa não é do Flamengo. A culpa é do calendário brasileiro, mas isso aí é uma outra discussão. Então o Flamengo está certo em tratar o Campeonato Carioca da maneira que tem que ser tratado. A grande discussão na primeira rodada foi qual aqui, Lucas? Ai meu Deus, é estranho o Fernando Diniz colocar o time principal. Estranho vai ser o Vasco colocar o time principal também nessa quarta-feira. O estranho é isso. O estranho não é o Flamengo colocar um time sub-20 ou até mesmo um time alternativo, chamar 3, 4 jogadores do time profissional para serem relacionados. Então o Flamengo está certo. Acho totalmente errado mudar planejamento por conta do desempenho do time sub-20. Vene Casagrande te atualizou a respeito do Flamengo, a respeito da Fla-Kids, ou seja, a equipe sub-20 do Flamengo, né? E também falou um pouco a respeito da equipe principal. E se você chegou até aqui o final desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se gostou também se inscreva em nosso canal.